Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu vou fazer a leitura da minha manifestação, só para não deixar dúvida, talvez alguém não leu, dos colegas vereadores que nos acompanham em casa, que saiu no Jornal Pioneiro de semana passada. Correta decisão técnica sentenciada pelos tribunais de primeira e segunda instância do Judiciário, onde analisa a prova material, testemunhal e cabimento de todos os fatos. O STF homologou pelos mais diferentes ministros, que julgo ser competentes, e avalizou as decisões anteriores. Se fosse acatado o pedido da defesa, abriria precedente para os bandidos de colarinho branco, empresários corruptos, assassinos, estupradores e traficantes estarem livres para cometerem mais crimes. No Brasil, quem tem dinheiro e bom advogado não fica preso. Precisamos acabar com essa elite corrupta e com a impunidade. A lei deve ser cumprida sem exceções. Vereador Beltrão, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas quando o senhor tentou constranger o vereador Daneluz, ele não falou do Lula exclusivamente. Ele falou de todos os cidadãos, que ninguém está acima da lei. E a justiça deve servir para todos, não somente para um. Quando ele falou do deputado Pepe Vargas, tá? E eu cobro ele porque ele é deputado e pago com o meu dinheiro, inclusive com o do senhor, de todo cidadão caxiense, do brasileiro, em vez de ele estar mudando o nome dele, se preocupar em mudar nome e ocupar a tribuna lá do Congresso Federal, ele deveria de ocupar a tribuna e lutar para que o Ministério da Saúde, o governo do Estado, o município de Caxias do Sul, dê dinheiro para o Hospital Geral para não fechar 50 leitos. Eu não vi nenhuma manifestação dele nessa semana e semana passada. Ele deveria de canalizar essa energia para isso, vereador. Mas a esposa dele, Ana Cortes, que eu tenho todo o respeito, foi uma das que gravou vídeo apoiando o prefeito Daniel Guerra na campanha. Aproveita também essa mesma oportunidade para lutar para que não seja fechado alas do Hospital Geral. A gente não vê essas manifestações. Então foi essa expressão que o vereador Daneluz quis usar. Não venha constranger o nosso colega de partido, porque não foi isso que ele quis falar em momento nenhum, e eu entendi a manifestação dele. Agora, vereador, nós temos que lutar sim nesse momento para que o mesmo STF entre na pauta a retirada de regalias de juízes para o Brasil afora. Tá? Bilhões e bilhões de reais que as pessoas continuam na miséria. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, inclusive ele é um, que tem residência própria em Curitiba e ganha auxílio moradia, que poderia bancar escolas de crianças que estão fora de vaga de escola. É uma vergonha, é um escárnio. E isso eu concordo com o senhor, vereador. Essa mediatização que a gente vê no STF, que a gente vê de alguns juízes. Porque querem aparecer na imprensa, querem aparecer para a população, querem ser popstar. Então, eles têm que botar na pauta, vereador, essa retirada de regalias de juízes, de promotores, Brasil afora. Porque se eles forem se mudar, vereadora Paula, por uma cidade vizinha, eles têm direito a 30 mil de mudança. Eles têm auxílio para os filhos deles poderem estudarem. Eles têm auxílio para comprar roupa. Eles têm 200 tipos de auxílios. O que o vereador Daneluz se expressou aqui é que ninguém está acima da lei. É o branco, é o negro, é o pobre, é o rico. Todos têm que ser julgados e é para isso que nós temos que brigar. Entendo, vereador, que nós temos que acabar com essa grenalização, com esse caju, enfim. O que nós temos que lutar é que ninguém esteja acima da lei e que o político que foi ex-presidente ou o político lá da Bossoroca tenha o mesmo julgamento. Porque ninguém está acima da lei. Pequena parte. E o maior líder da humanidade do planeta Terra, vereador, não é o Lula. Indiferente de religião, credo religioso, eu reconheço que seja Jesus. Mas não é o planeta Terra. Jesus é o maior líder. Essa é a parte, vereador. Permite uma parte. Obrigado pela parte, vereador Rafael. Só agora eu gostaria de fazer uma fala bem breve do que o vereador Rodrigo Beltrão coloca e dizer que ele tem uma bela oratória, uma magnífica forma de se expressar, mas não me convence. Eu sigo pensando que todos que são culpados devam ser presos. E só uma pequena questão também quanto à vereadora Denise, que pede provas.
A hora que a senhora me mostrar de todos aqueles que já foram presos algum recibo que diga ali que recebeu propina de tal pessoa, um contrato entre laranjas, me apresente, que eu também eu vou ficar contente. Então, eu respeito muito, eu acho que nada do que acontece também, né, inclusive da questão da prisão do ex-presidente Lula, desmerece as coisas boas que fez em seu governo. Isso eu reconheço, e uma coisa não anula a outra. Era isso, vereador, obrigado. Obrigado, vereador. E o senhor conhece meu posicionamento, Beltrão? Que o povo saiu da miséria, o pobre teve acesso à casa, o estudante teve acesso à moradia, a ensino superior. O senhor sabe todo o meu posicionamento aqui, mas ninguém está acima da lei. Todo mundo está sob a lei e ela tem que ser respeitada. Nós temos que brigar que todos tenham o mesmo julgamento. É isso daí. Se a parte do vereador fiz, depois lhe concedo. Obrigado, vereador Rafael. Não, apenas dizer, o vereador Rodrigo é um excelente advogado e ele sabe que em processo a evidência é a rainha das provas. E tem outros processos que vêm calcados em cima de evidências, o sítio de Atibaia e tantos outros, são mais 6 ou 7. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu lamento pela biografia do Lula, pelo que ele construiu ao longo dos anos, que no seu governo ele tenha feito vistas grossas para a corrupção, deixado a coisa descambar e, no final, ter se aliado com os políticos da pior espécie, em vez de fazer aliança com o povo. Ele tinha todas as condições de fazer aliança com o povo e ele fez para se manter no poder com os políticos da pior espécie. E acabou pagando, no final, a conta por se juntar com aqueles que ele não poderia ter se juntado. Obrigado pela parte. Seu parte, vereador. Vereador Rafael Bueno, na verdade, assim, eu peguei a sua fala agora no final, concordo com toda ela. A questão que nós estamos defendendo é que tem duas questões. Primeiro, a de mérito, onde ali no mérito, o próprio Ciro Gomes disse, ele 13 a sentença, não achei nada que justifique a condenação. Por quê? Porque ali o juiz teve uma convicção de que aquilo era uma propina, só que o presidente não estava no cargo, ele não recebeu aquele imóvel, ele tinha uma cota naquele mesmo prédio e foi oferecido para ele para ver aquele imóvel, ele foi ver, assim como várias pessoas, quando vão comprar um imóvel, vão em vários. Então, quer dizer, não tem materialidade e o principal agora, ele está preso não por uma prisão preventiva, porque prejudicou as provas, a instrução criminal, intimidou testemunha. Ele está preso cumprindo condenação, só que não transitou em julgado. Tanto que nos próprios embargos de declaração, os juízes do TRF mudaram lá uma parte da sentença que estava equivocada. Então, quer dizer, tem que ser apreciado ainda pelo STJ, pelo STF, e se as pessoas acham que esse caminho é muito longo, que se mude a legislação. Mas o sistema jurídico é para todos. E nenhum advogado vai dizer que transitou em julgado a matéria do presidente Lula, porque não transitou em julgado. Obrigado, vereador Beltrão. Eu vou voltar ao assunto do STF, que eu acho que eles têm que entrar na pauta hoje, esse tema, que é a questão das regalias do judiciário. Olha, em 2016, o salário médio dos juízes foi de R$ 47.700, incluindo os benefícios. Eles têm auxílio moradia de R$ 4.300, auxílio alimentação, cada juiz recebe R$ 884 mil, auxílio saúde de R$ 250 a R$ 1.000, conforme a faixa etária do beneficiado, auxílio pré-escolar, cerca de R$ 700 por filho até os 5 anos de idade, ajuda de custo e despesa de transporte, valores que podem chegar a quase R$ 30 mil, auxílio funeral pela família, férias não retiradas, magistrado tem até 60 dias de férias por ano, 60 dias de férias por ano, quando não tiram o período inteiro, podem requerer o pagamento relativo aos 30 dias não tirados, valor que para muitos juízes chega a R$ 30 mil, gratificação por serviço cumulativo, 10 mil, gratificação por encargo de curso ou concurso, de 500 a 25 mil reais, dependendo da atividade realizada, gratificação natalina, cerca de R$ 900 pagos no mês de dezembro, auxílio natalidade, R$ 650. E falo isso porque não é só o judiciário, mas também no executivo e no legislativo. Os ministros do governo Temer e os nossos deputados federais e senadores também têm essas regalias. Então tem que valer para todos. E para concluir, colegas vereadores, quando o vereador Daneluz falou da mudança do nome social ali no telão do plenário político,
A aberração que ele quis dizer, vereador, é a mesma coisa aquele deputado que tatuou o Temer, né? Daquele... O outro, Natalino Saraiva, aqui de Caxias, que aparecia em tudo quanto era as fotos lá do Senado. É aqueles que fazem de tudo para se aparecer, né? E dizer, vereador, se em 89 a eleição fosse outra, Brizola tivesse no poder do Brasil, o nosso Brasil seria bem diferente. Obrigado.